Salve povo, aqui é o Zelota e hoje com um vídeo especial de Natal, um vídeo diferente para vocês. Fiz a enquete, o pessoal escolheu aí os 3 ex-magos, então vamos conhecer a história deles, quem eles eram, seus verdadeiros nomes. Eles eram realmente 3? Eles eram reis? Por que eram chamados de magos? De onde é que eles vieram? Então vamos atrás de relatos que vão além da Bíblia, já que a Bíblia não fala muito sobre a respeito deles. E vamos ver essas questões de várias outras fontes que surgiram na Idade Média e também ali no começo do século I, no século II, enfim, tem muita coisa interessante a respeito deles. Bom, mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos, junto a foto no like e compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou aqui agora no canal, esse vídeo é especial, mas eu trago conteúdo de antiguidade e Idade Média, então é só dar uma conferida aí nos vídeos que estão aí na minha videoteca. Me sigam no Instagram, @zelota, também tem o Facebook, os links estão aí na descrição. Também façam parte da nossa área de membros do Acampamento Zelota, que tem conteúdos exclusivos para vocês, valor bastante acessível e simbólico, e dá um apoio financeiro aqui ao meu trabalho, para me patrocinar aqui a continuar. E se eu puder, manda um valeu que já ajuda muito, ou compartilhando esses vídeos, me ajudam demais. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então começando com a história dos Reis Magos, eu vou seguir ali a tradição natalina da história que todo mundo conhece. Bom, os 3 Reis Magos, eles eram os sábios que foram adorar Jesus após o nascimento, do menino Jesus. Bom, a tradição cristã diz que eles vieram de diferentes partes lá do Oriente para aclamar e servir Jesus lá em Belém. Bom, eles representam que Jesus seria a salvação de todos os povos e não apenas, no caso, os que nasceram como judeus. Segundo a Bíblia, eles identificaram um sinal que viu do céu que mostrava o nascimento do Messias, que seria o Salvador da humanidade. Bom, primeiro eles chegam em Jerusalém, e lá eles vão até a corte do rei Herodes o Grande, que os recebe, já que ficou sabendo dessa visita desses 3 homens sábios. Então ele procurou saber o que é que esses homens queriam. Então eles dizem que vieram para ir adorar o rei dos judeus. Então Herodes, a princípio, ele vai entender que os 3 reis magos eles se referiam ao prometido Messias, que foi profetizado no Antigo Testamento e que esse seria o Salvador dos judeus. Então ele mandou chamar ali os sumos sacerdotes, os escribas, que todos chegaram à mesma conclusão de onde estaria o menino que havia nascido, o Messias. Bom, segundo essas profecias, estariam no livro de Miqueias, no capítulo 5, e dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém. Bom, então os reis magos, eles antes de ir embora ainda vão ser bastante questionados pelo Herodes e queria saber tudo que era informação. Claro que ele tinha outros interesses aí, porque se de fato o Messias tivesse nascido, o prometido por Deus, o povo judeu se voltaria contra Herodes. Herodes já tinha uma popularidade muito baixa, já por conta das suas origens, uma vez que ele era filho de Antípatro, que era um idumeu. Bom, idumeus, no caso, era um povo que era o que restou dos edomitas, o povo de Esaú. E os edomitas acabaram também sendo levados, assim como o povo de Israel, na época ali do cativeiro. Então quando eles retornam, eles se transformam ali nos idumeus. Então o pai do Herodes era o Antípatro e era um idumeu. Então o Herodes ele tinha essa linhagem aí que, bom, não era, no caso, adoravam a Deus, E a mãe de Herodes era a Cipros, que era uma princesa árabe. Então o Herodes também tinha enfrentado, aí, no caso, a dinastia dos Asmoneus, uma dinastia que se formou ali durante o movimento dos Macabeus contra os Seleucidas. Ele vai ter o apoio do Império Romano e acaba conseguindo seu lugar no trono. Antes dele tinha sido o Antípatro, que foi colocado
pelo Pompeu Magno. No caso do Herodes o Grande foi pelo Marco Antônio. Eu conto essas histórias todas no vídeo de especial do ano passado sobre a história do Herodes o Grande. Vou deixar o card aqui em cima. Bom, seguindo aqui para não me empolgar com a parte histórica, vamos seguir aqui com a parte com relação a essas informações. Bom, então os reis magos eles seguem para Belém, como foi dito ali pelos sacerdotes, pelos escribas, e lá eles de fato encontram a família, né? No caso Jesus, Maria, José ali e toda aquela história que vocês conhecem, e eles foram lá para adorar o menino. Bom, então cada um desses reis magos eles trouxeram um presente. Então o que cada um deles trouxe? Bom, cada um deles trouxe um diferente presente. No caso foram ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes tinha um significado. No caso do ouro, indicava a realeza de Jesus, já que o ouro ele representa o que? A nobreza e a riqueza. Já no caso do incenso, ele representa a divindade de Jesus. Naquela época, o incenso era utilizado apenas em cerimônias que seriam oferecidas a Deus. Então a gente volta ali nas tradições do Velho Testamento, na Pentecoste, nos primeiros 4 livros do Velho Testamento, faziam parte ali da Torá, que seguiam os saduceus, que contavam ali sobre as leis, que Deus passou para Moisés, os seus mandamentos. Claro, a gente não se resume só aos 10 mandamentos, existiam muitas e muitas leis. Entre essas com relação ao incenso que era queimado na tenda que foi construída, que foi montada, e essa tenda meio que foi um protótipo do que viria a ser o futuro Templo de Salomão. Claro que foi construído muitos e muitos séculos depois. Mas a ideia de ter ali a Sala do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, isso tudo já existia, tinha toda aquela estrutura. Bom, mas enfim, aqui eu já estou juntando as histórias, misturando as coisas de Velho Testamento com Novo Testamento. Mas enfim, vamos seguir aqui. E com relação à mirra, bom, a mirra ela meio que profetizava já a paixão de Cristo, que já imaginava a questão do que Jesus ele iria sofrer. E a mirra era utilizada para curar feridas. Inclusive a mirra foi utilizada para embalsamar o corpo de Jesus após ele ter sido crucificado, como é relatado no Evangelho de João. Bom, então Herodes ele havia pedido para os 3 reis magos que quando eles encontrassem o menino, eles retornassem para Jerusalém e dissessem onde esse menino estava. Só que aí esses 3 reis magos, eles quando dormiram, antes de voltar para casa, eles tiveram um sonho e eles receberam uma mensagem. E essa mensagem dizia que eles não deveriam retornar até Herodes. Então eles acabam mudando o caminho. Ao invés de voltar seguindo por Jerusalém, eles fizeram o caminho que passava por Jerusalém, mas não eles cruzavam Jerusalém, eles passavam ao redor ali de Jerusalém. Bom, então eles desviaram o caminho para ficar mais fácil, Bom, então vamos ter a questão agora da origem dos 3 reis magos. Bom, os evangelhos não dizem quem eles eram, quantos eram, quais eram os seus nomes, se eles realmente eram reis. O que está relatado no Evangelho unicamente é sobre essa questão deles terem ido visitar Jesus, para ir adorá-lo. Bom, então os cristãos acreditam que essas informações sobre eles foram omitidas, porque o objetivo dos Evangelhos não era de contar um relato histórico da vida de Jesus, mas focar apenas na missão dele. E por isso esses nomes dos reis foram omitidos e essas histórias. Bom, os reis magos eles simbolizavam os pagãos, que era um fato certo histórico, já que existia todo o paganismo e esses reis magos, no caso, eles estariam incluídos ali, assim como todos os outros povos, além dos judeus, na salvação que Jesus traria para o mundo. Então, para saber mais sobre esses 3 reis magos, nós temos que buscar outras fontes que não estão na Bíblia, que vão ser a tradição. Muito ali por conta da tradição oral que nós vamos ter essas informações. Bom, a história de Jesus, o seu nascimento, do seu sacerdócio e até a sua crucificação e ressurreição,
vão ser passadas ali através da tradição oral. Isso por décadas, até o ano de 80 depois de Cristo, quando teremos o primeiro evangelho escrito por Marcos. E esse evangelho data do ano de 80 depois de Cristo. Então, esse foi o primeiro registro. Até então, nós tínhamos apenas a tradição oral. Então, por conta disso, nós vamos ter ali outras fontes que nós vamos buscar para compreender isso. Bom, a primeira dessas três fontes que eu vou mencionar aqui, nós temos os escritos de São Beda. Bom, São Beda ele foi um monge lá da Bretanha, já medieval, no século VIII. Ele era especialista em línguas antigas. Então os chefes da igreja incumbiram ele a missão de fazer a tradução de textos antigos. Então, um desses textos, o São Beda encontrou informações a respeito dos três reis magos. Nesse texto dizia o seguinte: Melquior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos, robusto, e partira de uma distante região montanhosa perto do Mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. Bom, esses registros estão em um livro de São Beda chamado Excerpta et Coletânea, e tem todas essas histórias aí que ele conseguiu catalogar sobre a antiguidade e sobre o nascimento de Jesus, entre outras histórias. Bom, com relação aos nomes dos três reis magos, como eu já mencionei, cada um vai ter um significado. No caso do Melquior, significa meu rei é luz. Quanto a Gaspar, significa aquele que vai inspecionar. E Baltazar diz Deus manifesta o rei. E aí tem um documento do século V, ou seja, 3 séculos anteriores ao de São Beda, que ele se chama Experta Latina Barbari. E esse livro, no caso esse escrito, ele nomeia todos os governantes da Terra desde Adão até o século IV depois de Cristo. É um livro apócrifo e ele menciona os nomes dos três reis magos, como Melquior, Gastaspar e Bitsarai. Portanto, fazendo a tradução, que o São Beda faz, não fica diferente dos nomes que ele encontrou, no caso Melquior, Gaspar e Baltazar. Bom, o segundo relato, o segundo documento a respeito dos três reis magos é de um documento que foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. Esse documento é chamado de Revelação dos Magos. Ele foi descoberto no século XVIII. Mas ele só foi traduzido do siríaco, que era a língua semítica falada nas igrejas sírias do início do cristianismo, não confundir com o cirílico, que foi aquela língua que foi criada pelo Cirilo, São Cirilo, que ajudou a traduzir os textos do grego para as línguas eslavas, enfim, então é outra história. Bom, esse documento ele foi traduzido apenas neste século, ou seja, no século XXI. Então esse documento é datado do século II e diz que os três reis magos eram descendentes de Sete. Bom, Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Foi concebido quando Adão já tinha 130 anos de idade e ele veio para substituir o Abel, que havia sido ali despachado para o mundo além vida por Caim, que foi o primeiro despachado para o mundo além vida da história da humanidade. Bom, segundo a tradição cristã do Oriente, diz que não eram 3 reis magos, mas sim 12 magos que foram visitar o menino Jesus no seu nascimento. Bom, mesmo que tenham sido 12, isso não exclui a importância dos outros 3 que eu já mencionei aqui os seus nomes, pelo fato de que esses 3 levaram os presentes, que eu falei também o significado de cada um. Bom, o documento ele diz sobre uma profecia de que esses reis magos eles receberam de seus antepassados, que dizia o seguinte, que uma estrela apareceria
para indicar o nascimento do próprio Deus encarnado. Essa profecia se une ali à versão que vai ser contada pelos primeiros padres, que interpretaram que os três reis magos, no caso, viram a estrela, que seria justamente esse significado do nascimento do Messias. Bom, então temos aí o terceiro relato, ou terceira fonte, que são os primeiros padres da igreja cristã, lá da época do século I. Então eles afirmam que os três reis magos eles tinham acesso a antigas profecias sobre o nascimento do Messias. Algumas profecias estão no livro de Isaías, por exemplo, que foi escrito 800 anos antes do nascimento de Cristo. Então tem uma passagem aqui que diz o seguinte, abre aspas, andaram as gentes na tua luz e os reis no esplendor do teu nascimento. Isaías capítulo 60, versículo 3. Bom, outra profecia estaria no livro dos Salmos, que foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Então diz o seguinte, abre aspas, os reis de Tarsis e das ilhas lhe darão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá hão de pagar a ele o seu tributo. Todos os reis da terra hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações. Bom, isso está numa misturada que tem ali no capítulo 71 a 72, de 10 e 11. Bom, os padres da época, eles interpretaram as visitas dos reis, que era um cumprimento das profecias, mostrando que a salvação seria para todos que seguissem a Jesus, e não apenas aqueles que nasceram como judeus. Bom, segundo os padres da igreja, os magos eles eram cultos, conheciam os livros dos judeus, professavam religiões pagãs, mas eles também conheciam a ciência dos astros e liam antigos pergaminhos. Há também de se considerar os relatos desses primeiros padres, porque eles são do século I, então são da época do nascimento e da vida de Jesus, então posteriormente também, ou consequentemente no caso, na época dos três reis magos. Bom, segundo São Tomás de Aquino, que já não era bem posterior, já era patrística, ele disse o seguinte, que os magos foram as primícias dos gentios que acreditaram em Cristo, e neles se manifestou com presságio a fé e a devoção das gentes que vieram a Cristo das mais remotas regiões. Agora, com relação a magos, porque eles eram chamados de magos? Bom, magos significava sábios, então não existia nada de magia nessa história, Então eram pessoas que conheciam ali um grande conhecimento a respeito de profecia e da história antiga, assim também como as ciências e o simbolismo. Aí eles eram reis ou não? Por que eles eram chamados de reis? Bom, com relação a isso, a gente não tem como afirmar de fato. Bom, nos documentos que eu mencionei anteriormente nesse vídeo, tanto o documento de São Beda e o Scripta Latina Barbari afirmam que eles eram sim de fato reis. Já o documento do século II, encontrado lá na Biblioteca do Vaticano, não toca no assunto, então fica em aberto aí se eles eram reis ou não. Agora, o que aconteceu com os reis magos posterior ali essa história do nascimento de Jesus? Segundo uma tradição que vai ser contada por São João Crisóstomo, ele falou o seguinte, que os três reis magos foram batizados pelo apóstolo Tomé, no caso São Tomé, e trabalharam na expansão da fé cristã. Isso está escrito ali na patrologia grega. Bom, com relação a isso, eu tenho até uma certa questionamento com relação ao Melchior, que era o mais velho. Diziam que ele tinha 70 anos. Se você fizer as contas aí, já que Jesus, seguindo a lógica de que ele nasceu no ano 0, quem sabe que não foi, já que ele nasceu antes que isso, não, dizem que ano 3 antes de Cristo, ano 5, ou talvez até 7. Bom, então, seguindo a lógica do ano 0, com 33 anos, Melchior tinha 70, ele teria tido mais de 100 anos. Será que ele ainda era vivo nessa época? Bom, então com relação aí ao Melchior, a gente coloca um asterisco aí. Já os outros dois é possível que tenha acontecido, mas enfim.
eu não vou questionar isso, eu estou apenas levantando esse ponto aí para ser questionado, como todo historiador tem que fazer, né? Bom, agora com relação aos restos mortais dos Reis Magos, o que aconteceu com isso? Bom, como vocês sabem aqui no canal, para quem acompanha meu trabalho, já sabe que eu sou muito pé atrás com relação a essas questões de relíquias bíblicas, da autenticidade disso aí. Então, mais uma vez entra na história Helena, que era, no caso, a mãe de Constantino, que no século IV ela encontrou os restos mortais dos 3 reis magos lá na Pérsia. Então ela levou até Constantinopla, cidade que foi ali rebatizada, refundada por Constantino, que era a antiga Bizâncio, uma colônia grega que os romanos tomaram aquela cidade e acabou sendo reformada por Constantino, que deu seu nome à cidade com o nome de Constantinopla, e depois veio a se tornar a capital do Império Romano do Oriente e depois do Império Bizantino. Enfim, então os restos dos Reis Magos foram levados para Constantinopla, e nesse mesmo século IV, esses restos mortais foram levados até Mediolano. Bom, essa história ela está relatada no livro Trio Regum, do século IV. Existe até uma versão em inglês aí para quem quiser depois dar uma lida a respeito. Bom, segundo esse livro, essas relíquias foram levadas lá para Milão, que no caso na época Milão chamava-se Mediolano, chegou até brevemente ser capital do Império Romano, mas foi muito rapidamente, foi antes de Verona. E aí, no ano de 1164, o famoso Sacro Imperador Romano Germânico Frederico Barbarossa, que não queria participar das cruzadas, quando resolveu participar, se envolveu com os búlgaros ali, e depois teve um fim bizarro. Enfim, acabou falecendo afogado quando atravessava o rio. Bom, essa história eu contei várias vezes, inclusive agora recentemente aí no vídeo sobre os búlgaros. Mas enfim, então o Barbarossa ele foi até Milão e saqueou a cidade, levando com ele as relíquias, no caso os restos mortais ali dos 3 reis magos, para a Catedral de Colônia lá na Alemanha. Bom, essa catedral era bem pequena, então quando o povo ficou sabendo que havia esses restos mortais que estavam dentro de um relicário maravilhoso, dourado, então elas queriam lá para adorar os 3 reis magos. E aí a catedral acabou tendo que ser ampliada para poder ter espaço para todas essas pessoas. E aí foi construída ali uma igreja gótica, que está de pé até hoje. Então até hoje as pessoas vão lá para peregrinar ali, para fazer a sua adoração aos 3 reis magos, né? Só por curiosidade, Colônia é uma cidade onde surgiu a colônia, né? Para quem não gosta de perfume, usa colônia, entendeu? Aproveita e dá um presente para alguém de Natal aí, uma colônia. Eu particularmente eu gosto de colônia. Bom, então os restos mortais dos magos estão guardados aí, um relicário. E esse relicário foi aberto por 2 vezes, a primeira em 1864 e a segunda no ano de 2004. Bom, nela contém partes de esqueletos de 3 homens, um homem jovem, um de meia idade e um idoso. Então era isso aí que estava dentro desses relicários. Se vocês acreditam que são deles mesmo ou não, enfim, fica por conta de vocês. Eu tenho minhas dúvidas com relação a essas relíquias encontradas por Helena, que inclusive encontrou a cruz que onde Jesus foi crucificado inteira, 300 anos depois. Enfim, é possível? É possível, mas a gente sabe que naquela época ali, né, muita coisa era falsificada, enfim, e na Idade Média que a coisa foi pior ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente volta aí na próxima semana com o último vídeo do ano. E vou decidir ainda o que é que eu vou fazer. Eu tenho alguns dias para pensar e a gente se comunica aí pela aba da comunidade, certo? E também lá pelo Instagram para quem me segue lá. E recomendo muito que me sigam, já que o YouTube não está recomendando os meus vídeos para nenhum inscrito, certo? Muita pouca gente tem assistido, pouquíssimas pessoas. Bom, então eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e vocês curtam bastante a noite de Natal com suas famílias, com amigos, pessoas próximas, e não esqueçam do aniversariante. Então a gente se vê agora
na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.